Olá você, mais uma vez, Biologia, professor Cornélio, estamos juntos, mais um pouquinho de embriologia. Vamos continuar decifrando um pouquinho dos aspectos relacionados à gastrulação e à organogênese hoje. Também vamos falar um pouquinho de anexos embrionários. Então acompanhe mais um detalhe interessante sobre embriologia. Vamos lá? Na última aula nós comentamos sobre a questão de segmentação ou clivagem. Hoje vamos falar de gastrulação e organogênese. Então, a gastrulação é um processo que se caracteriza por ter já diferenciação. É aqui que nós vamos já passar a ter os folhetos embrionários diferenciados. Tá? E vamos ter a formação de uma estrutura de nome gástrula. Nessa gástrula nós vamos ter três coisas básicas. Uma estrutura de nome blastóporo, vamos ter uma estrutura que é o arquêntero ou arquenterum, que é o intestino primitivo, e vamos ter, obviamente, os folhetos embrionários. De um modo geral, gente, nós pegamos como exemplo um organismo para estudarmos a embriologia, porque são muitos indivíduos. Então, o organismo elencado aqui, o mais escolhido, é o anfioxo. O anfioxo é um cordado, céfalo-cordado, cordado primitivo, não existe no Brasil, existe nos mares da China, mas ele didaticamente é um molde bem interessante. Então, por isso que muitas vezes nós pegamos um molde, e esse molde é com critério de comparação. Então, a embriologia do anfioxo, que tem um ovo do tipo oligolécito com segmentação, que ela é holoblástica quase igual, tá? Ela é usada como exemplo, mas é diferente da nossa. Ok? Então, vamos acompanhar aqui agora. Tá? Na gastrulação, nós vamos ter o quê? Vamos voltar aqui e imaginar o seguinte, nós tínhamos a estrutura ovo. Essa estrutura formou lá os 2 blastômeros, formou lá os 4 blastômeros, formou aquela estrutura chamada mórula e formou a estrutura, que é uma bola oca, chamada blástula. Em corte, nós temos algo mais ou menos assim. Então, eu falei para vocês que essa parte externa é a blastoderme e falei que aqui dentro nós temos uma estrutura chamada de blastocele. Existem vários tipos de formação de gástrula, desculpe. Então, vai acontecer o quê? Vamos imaginar que eu aplique uma força, isso aqui é uma bola, desse lado. Tá? Uma bola murcha, por exemplo. A tendência dessa bola é começar a virar uma questão que nem um C, assim. Tá? É assim que se forma essa gástrula. Tá? Vamos só desenhar ela um pouquinho melhor aqui. Ó. Ficaria algo mais ou menos assim. O que é feito nessa figura aqui, você está avaliando um corte dessa gástrula e está analisando dentro. Então você observa que aqui, ó, isso aqui é uma espécie de... Era uma bola que ficou com quase uma face tocada na outra. Ficou essa aberturazinha aqui, ó. Essa abertura é o blastóporo, que vai dar origem ao ânus e à boca. Quando ele origina primeiro a boca e depois o ânus, a gente chama, o ânus vem de outro lugar, os animais de protostômios. Por exemplo, uma minhoca é protostômio. Quando origina primeiramente o ânus e depois a boca, ou a boca vem de outro lugar, nós chamamos o indivíduo de deuterostômios. Então, os deuterostômios, o blastóporo origina primeiramente o ânus e depois a boca, e nos protostômios origina primeiramente a boca, depois o ânus. Temos também essa região interna aqui, ó. Esse aqui é o futuro tubo digestório, por isso que nós vamos ter aqui o arquêntero. O arquêntero, o intestino primitivo. E vamos ter os folhetos embrionários. No início aqui, nós vamos ter um folheto embrionário externo. Aqui nós vamos ter uma ectoderme, essa parte externa. E aqui dentro vamos ter uma endoderme e o início da formação da mesoderme. Na verdade, existe uma etapa intermediária em que nós temos a mesentoderme, que gera a mesoderme e a endoderme. Observem que esse esquema mostra um animal com 3 folhetos. Quem tem 2 folhetos, ou seja, só tem uma ecto e uma endo, é chamado de diblástico. No reino animal, só existe um grupo diblástico, que são os cnidários ou selenterados. Na verdade, quem tem 3 folhetos, como aqui trata-se do anfioxo, que é um cordado, ele tem a ecto,
ele tem a endo e o último folheto mais evoluído que surgiu é a meso. Animais que têm 3 são tripoblásticos ou triblásticos. Nós vamos ter a partir de plateumintes até cordados. Então, gente, a gástrula tem 3 partes: plastóporo, os folhetos diferenciados e o arquêntero. Guarde. Seguindo. Na gástrula. Então, nós vamos ter aqui, essa gástrula, ela vai evoluindo. Então, olha só, cada vez mais esse embriãozinho aqui, se nós pudéssemos continuar desenhando, ele ficaria mais achatado. Ó. Então, aqui na parte dorsal, esse achatamento vai gerar o que a gente chama de placa neural. Observem que em azul, nós vamos ter aqui por fora uma ectoderme, em laranja uma endoderme, e aqui em amarelo está começando a se diferenciar a mesoderme. E aqui, claro, o arquêntero. Observe a evolução. Ó. Vai ter aqui uma goteira neural até formar, olhem só, essa formação do tubo neural, até formar essa estrutura que eu quero que você fique atento. Nessa estrutura, você observa aqui, ó, o tubo neural aqui em cima. E esse tubo neural, ele vem da ectoderme, só você observar as cores. Observe em amarelo aqui, essas duas estruturas que derivam da mesoderme, nós vamos chamá-las de somito, os somitos. E dentro do somito existe uma estrutura chamada celoma, formada exclusivamente pela mesoderme. Abaixo do tubo neural tem a notocorda, que desaparece, mas como nós vimos no exercício, ela induz a formação do tubo neural. Temos a parte interna aqui, a endoderme, que gerou o intestino. Tá? Então eu vou colocar aqui ao lado o que você tem que saber. Ó. O tubo neural, tem que lembrar que ele vem da ecto. O arquêntero ou intestino, ele deriva da endo. Tá? Se nós pegarmos aqui a notocorda deriva da meso. No nosso caso, ela é substituída pelas vértebras, ela não vira vértebras, ela é substituída. Vamos ter os somitos da meso. E temos o celoma, que é uma cavidade formada exclusivamente pela mesoderme. Animais que têm celoma são chamados de celomado. Guardem o seguinte, todo celomado é triblástico. Então, se tem celoma, tem que ter meso. Se já tem meso, tem endo e ecto também, porque meso surgiu por último. Mas nem todo indivíduo triblástico é celomado. Nós temos os plateumintes, que são triblásticos acelomados, e os nematoda, que são triblásticos pseudocelomados. Portanto, nós não vamos ter todo triblástico celomado. Interessante essa figurinha aqui, mostrando mais uma vez, né, essa figurinha. E como nós já comentamos com vocês, o que seria interessante? A ectoderme, originando o tubo neural, né, vem o tecido nervoso. A epiderme, os seus anexos, o revestimento interno da boca, do ânus, do nariz, da orelha, vem da ectoderme, a neurohipófise. Da endoderme tem que lembrar o revestimento interno do tubo digestório, glândulas como tireoide, paratireoide, suprarrenais, o fígado, pâncreas e o sistema respiratório. E a mesoderme origina quase tudo. A mesoderme vai estar originando, por exemplo, os ossos, os músculos, o sangue. Tá? Então, uma série de estruturas, a mesoderme preenche todo esse espaço. Ok? Agora, outra coisa interessante também é falar um pouquinho sobre anexos embrionários. Os anexos embrionários, como o nome sugere, são estruturas que estão junto com, mas não fazem parte de. Então, os anexos são as babás, entre aspas, do embrião. Ninguém permanece com anexo depois que nasce. Tá? Então, vamos colocar aqui. Ó. Os anexos estão ligados, gente, à conquista do ambiente terrestre. Do ambiente terrestre. Quem tem o quê? Então, vamos imaginar aqui, ó, os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Tá? Nós vamos ter aqui 4 verdadeiros anexos. Então, quais seriam eles? O anexo chamado saco vitelínico, o anexo chamado âmnio,
o anexo chamado córeo e o anexo chamado alantoide. Gente, o saco vitelínico é um anexo que está presente em quase todos. Peixes têm, só os anfíbios que não têm. Alguns autores antigos diziam que os blastômeros maiores, os macrômeros, representavam um saco vitelínico. Não tem. Répteis têm, aves têm e mamíferos têm. Tá? Agora, se nós pegarmos o âmnio, quem tem? Peixe não tem, anfíbio não tem. É só a turma do ramo. Répteis, aves e mamíferos. O córeo, da mesma maneira. O alantoide, igual. Por que os répteis, aves e mamíferos têm todos os verdadeiros anexos? Porque eles conquistaram definitivamente o ambiente terrestre. Tá? Outra coisa interessante também, que tem 2 pseudoanexos, placenta e cordão umbilical, que estão presentes na maioria dos mamíferos. Tá? Por que não em todos? Porque tem mamíferos que põem ovos, como ornitorrinco e ectina. Por que pseudoanexo? Porque eles têm uma origem que é a mistura de anexos que já existiam. A placenta vem do trofoblasto, né, a parte, portanto, fetal, que é a parte do córeo, mais o endométrio da mãe e o alantoide. O cordão umbilical pode ser considerado uma mistura de saco vitelínico com alantoide, mas o âmnio e o córeo também participam. Aqui, numa ave, olhem só, nós vamos ter aqui o anexo saco vitelínico. Observem que esta região aqui, que armazena vitelo. Vamos ter a estrutura chamada alantoide. Ó. O alantoide está aqui representado. É a estrutura que armazena excreta na forma de ácido úrico. Observem aqui o âmnio. O âmnio é o anexo que está ao redor do embrião. Ele serve como amortecedor de choques mecânicos, evita a desidratação e a deformação. Tá? E também temos o córeo, que é um anexo que reveste todos os demais anexos. Beleza? Então, você observa que essa ave tem, né, esses 4 anexos aí. Tá? Agora, se nós pensarmos no mamífero, ainda vamos ter a placenta, que está aqui, e o cordão umbilical, que liga a placenta ao feto. Tá? A placenta, ela possibilita as trocas. Ela tem uma parte fetal e uma parte materna. Não existe mistura de sangue materno com sangue fetal. Existem trocas. E temos o cordão umbilical, que tem vasos, 3. Nós vamos ter as veias umbilicais e vamos ter aqui artérias umbilicais. Então, nós vamos ter 2 artérias umbilicais e uma veia umbilical. Ok? Então, na verdade, a placenta é um órgão que possibilita as trocas. Está ligado, obviamente, a um desenvolvimento interno. Vamos resolver agora alguns exercícios. Para estudar a expressão de determinadas proteínas em anfíbios, pesquisadores associaram um marcador fluorescente aos genes no estudo. Marcadores verdes foram associados a um gene e marcadores vermelho a outro. Então, os verdes a um marcador e o vermelho a outro. Células indiferenciadas foram então transfectadas com um ou outro desses genes introduzidas em diferentes locais de gástrula desses anfíbios. Os pesquisadores observaram a fluorescência mais tarde nos girinos. Tá? Os músculos do animal fluoresceram em verde e a epiderme em vermelho. Para produzir esse resultado em regiões de gástrula, foram injetados respectivamente esses genes. Gente, ele quer saber, músculo vem da onde? Mesoderme. Epiderme vem da onde? Da ectoderme. Então, como ele quer respectivamente, é mesoderme e ectoderme. Portanto, a alternativa que diz isso, letra A. O desenvolvimento embrionário é iniciado com a formação do ovo ou zigoto a partir da fecundação do óvulo pelo espermatozoide. O ovo passa, então, por uma série de etapas que caracterizam a formação de um organismo. Sobre a embriologia, é correto afirmar: a origem embrionária dos tecidos nervoso e muscular é a endoderme. Nervoso é a ecto, muscular é a meso. Portanto, não dá. Substâncias secretadas pela notocorda atuam na diferenciação do tubo neural, como nós já comentamos na aula anterior, indução embrionária. O primeiro pesquisador a descrever isso foi Spemann. Tá? Verdadeiro. A gastrulação, processo desencadeado pela organogênese, não é pela organogênese. Gastrulação tem gástrula. Precede a mórula? Não. Ela é depois da mórula.
A formação da ectoderme, endoderme e meso ocorre pelas clivagens, caracterizando a formação da blástula. Não, isso acontece na gástrula. A placenta é um anexo embrionário que envolve o embrião de mamíferos? Não, não envolve o embrião. É um local de trocas. Portanto, nós vamos ficar com a alternativa correta, a letra B. Durante a gastrulação, há uma reorganização significativa das células da blástula, que originam os 3 folhetos embrionários. Faz parte dessa reorganização a formação do arquêntero, que dará origem a... Gente, arquêntero, intestino primitivo. Tá? Então está ligado à blastocele, à mesoderme, à placenta, ao lúmen, ou seja, o espaço, ao buraco do tubo digestório ou ao tubo neural. Arquêntero já significa intestino primitivo. Portanto, está ligado à formação do lúmen, ou seja, do buraco do tubo digestório. Portanto, letra D. O esquema abaixo se refere a uma etapa do desenvolvimento embrionário de um metazoário. Metazoário ou eumetazoário, animais que apresentam tecidos verdadeiros. Então, os eumetazoários são a partir dos cnidários. E temos, obviamente, os parazoários. Os parazoários não têm tecido verdadeiro. Os únicos parazoários que nós temos são os poríferos. Os metazoários vêm a partir de cnidários e vão até os cordados. Vamos analisar essa estrutura. Vamos dar nome aos bois aqui. Ó. Em 3, nós temos o blastóporo, que pode originar primeiramente a boca, animais chamados protostômios, ou primeiramente o ânus, deuterostômios. Vamos ter aqui, em 2, o arquêntero, ou arquênterum, o intestino primitivo. Tá? Vamos ter em 1, como nós temos aqui, 3 folhetos, o celoma. Vamos ter em 4 aqui, na parte interna, a mesoderme. Vamos ter em cima aqui a ectoderme. Beleza? Então vamos dar uma analisada o que o autor pede aqui. Assinar a alternativa correta. A cavidade 1 está presente no embrião de todos os metazoários. Quem que é o 1? Tá? O 1 é o celoma. Todos os indivíduos que têm folhetos embrionários 3 são celomados? Não. Plateuminte não tem e Nematoda não tem. Plateuminte é acelomado, Nematoda é pseudocelomado. Esse embrião poderia ser de um Plateuminte. Ele tem celoma, Plateuminte é acelomado. Não dá. A cavidade 2 origina o celoma. Cavidade 2 é o arquêntero, o intestino primitivo. Não dá. O tecido 4 origina a camada muscular e o 5 nervoso. Então o 4 é a mesoderme, muscular. O 5 é ectoderme, o nervoso. Sim. Se esse embrião for um equinodermo, uma estrela do mar, a estrutura 3 origina a boca. Nos equinodermos, os equinodermos são deuterostômios, assim como os cordados. A estrutura 3 primeiro origina o ânus, portanto, falso. Então nós vamos ficar com a alternativa certa, a letra D. Observe a figura abaixo que representa uma blástula. Essa blástula aqui, obviamente, antecedeu a ela uma segmentação, que é uma segmentação holoblástica desigual. É assim. Então aqui nós vamos ter por fora uma ecto, tá? Vamos ter aqui, ó, na verdade, aqui tem as célulazinhas, aqui depois vão formar a meso, né? E vamos ter a endoderme. Então vamos lá. Com relação à figura, é correto afirmar que o número correspondente a dá origem. Assinala a alternativa que preencha corretamente as lacunas do enunciado. A ectoderme, ao revestimento do trato digestório. Gente, não tem nada a ver ecto com trato digestório. Só da boca e do ânus, mas não o trato como um todo. Ó, ectoderme com epiderme tem a ver. Endoderme com sistema nervoso não tem nada a ver. Então você joga fora aqui. Endoderme com glândulas sudoríparas e sebáceas. E mesoderme aos músculos e ossos. Então, nós vamos verificar que meso com músculos e ossos dá, ectoderme com epiderme dá. Tá? Então, vamos voltar aqui. Ó. A número 3, que é a mesoderme, está ligado aos músculos e aos ossos. A 2, que é endoderme, né, não está ligado à epiderme, portanto, descarte. Tá? Glândulas sudoríparas e sebáceas não tem a ver com a endo, tem a ver com a ecto. Tá? E estão na número 1, beleza? Então, ficamos com a letra E. Com relação ao desenvolvimento embrionário dos animais, não é correto afirmar.
A diferença entre animais protostômios e deuterostômios diz respeito, no embrião, aos diferentes momentos da formação da boca e do ânus. Animais tripoblásticos são aqueles que apresentam o embrião com 3 folhetos embrionários. A diferença entre animais dipoblásticos e triploblásticos está no número de tecidos embrionários. A ectoderme embrionária irá formar a epiderme e a endoderme embrionária a derme. Então a derme ela vem da meso. Ectoderme, endoderme e mesoderme são tecidos embrionários. Então a única alternativa falsa é a letra D. O desenvolvimento embrionário é diversificado em diferentes grupos animais e ocorre de maneira geral em 3 fases consecutivas. Assinale a alternativa correta quanto ao desenvolvimento embrionário dos anfíoxos. A organogênese é a fase em que o arquêntero, o intestino primitivo, é formado a partir da blastocele. Na organogênese, a gente formamos o tubo neural. Blastocele é lá na blástula. A gastrulação é um processo de formação dos órgãos? Não, a formação dos órgãos é a organogênese. A organogênese é um processo de transformação da blástula em gástrula? Não, isso é gastrulação. A segmentação é um processo em que o zigoto sofre clivagens, divisões, originando os blastômeros? Sim. A neurulação é o início da formação dos folhetos embrionários? Não, isso é gastrulação. Então ficamos com a letra D. Durante o desenvolvimento embrionário de répteis, aves e mamíferos, formam-se estruturas especiais que derivam dos folhetos embrionários, mas que não fazem parte do corpo do embrião. São os anexos embrionários. Assinale entre as alternativas a seguir aquela que apresenta o anexo embrionário e sua respectiva função, que permitiu aos animais terrestres citados desenvolverem seus embriões fora do ambiente aquático. Córeo. Possibilitar as trocas gasosas entre o embrião e o meio. Âmnio. Proteger o embrião contra a dissecação e choques mecânicos. Placenta. Realizar as trocas de substâncias entre o embrião e a mãe. Saco vitelínico. Armazenar nutrientes para o embrião. Alantoide. Armazenar excretas produzidos pelo embrião. Então, ele quer que você assinale a alternativa a seguir, que apresenta o anexo embrionário e sua respectiva função que permitiu aos animais terrestres citados desenvolverem seus embriões fora do ambiente aquático. O saco vitelínico já existia em peixes, né, gente? Então, olha só. O âmnio, ele protege contra choques mecânicos e evita a desidratação. O córeo, ele possibilita as trocas gasosas entre o embrião e o meio. Na verdade, ele possibilita as trocas gasosas através da casca junto com a alantoide. Tá? A placenta na verdade, animais que são terrestres não precisam obrigatoriamente de placenta. O saco vitelínico, peixes já tinham, estavam na água. E o alantoide armazena excretas nitrogenados, né, produzidos pelo embrião. Ele evita o processo de elevada perda de água ou intoxicação. Então, o âmnio que tem essa principal função. Portanto, a alternativa correta, a letra B. Com relação às características gerais e funções dos anexos embrionários, em craniatas, ou seja, vertebrados, assinale o que for correto. A vesícula vitelínica é uma bolsa que abriga o vitelo e que participa do processo de nutrição do embrião. Ela se liga ao intestino e é bem desenvolvida em répteis, em peixes, répteis, aves, mamíferos, ovíparos. Verdadeiro. Nos anfíbios, embora os ovos sejam ricos em vitelo, falta a vesícula vitelínica típica. Nesses animais, o vitelo encontra-se dentro de células grandes, os macrômeros, não envoltos por membrana vitelínica própria. Beleza, eu falei que eles não têm nenhum anexo, e aqui foi cobrado isso. O córeo ou serosa é uma membrana que envolve o embrião e todas as demais membranas extraembrionárias. Nos ovos dos répteis e nas aves, por exemplo, essa membrana fica sob a casca. Nesses animais, o córeo junto com o alantoide participa dos processos de trocas entre o embrião e o meio e reabsorve o cálcio da casca. Então, também a reabsorção do cálcio da casca. Então, verdadeiro. O córeo serosa, já lemos, 8. O surgimento do chamado ovo amniótico foi um dos fatores importantes no sucesso da conquista do ambiente terrestre pelos vertebrados. Répteis, aves e mamíferos estão no ambiente terrestre e têm âmnio. Verdadeiro. O isolamento do embrião no interior do ovo com casca veio associado ao surgimento de membrana extraembrionária, âmnio, que delimita uma cavidade cheia de líquido, a cavidade amniótica, no interior do qual o embrião se desenvolve. Esta nova estrutura protege o embrião contra a dissecação e choques mecânicos e persiste em todos os amniotas
com ou sem casca em seus ovos. Tudo certo, somatório aqui 31. Fechamos mais uma aula de embriologia, espero que você tenha aproveitado bastante. Claro, o mais importante aqui é você estar atento, especialmente aos aspectos que envolvem conhecimentos relacionados à classificação, protostômios, deuterostômios, triblásticos, diblásticos e também o destino dos folhetos embrionários. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu, pessoal. Bons estudos a todos.